Bem-vindos ao consultório do Rádio Livre. Prazer estar com você. Mais uma tarde em que a gente tem a possibilidade de conversar, de trazer assuntos importantes e relevantes aqui no consultório. E a gente agradece desde já a sua audiência, o carinho aí em que você sempre traz pra gente, né, nessa troca de conhecimentos. Vocês aí do outro lado, a gente aqui no estúdio, sempre trazendo um especialista. Eu estou recebendo pela primeira vez aqui no consultório o Dr. Ricardo Tavares, que é endocrinologista e pediatra. Bem-vindo, doutor Ricardo. Prazer tê-lo conosco, viu? Prazer, Aline, e é um prazer estar aqui para todos os ouvintes da Rádio Jornal Caruaru. Que bom. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um dos mais comentados na área da endocrinologia e que precisa de uma atenção mesmo, porque a quantidade de pessoas que têm o diagnóstico da doença no Brasil tem crescido cada vez mais, que é a diabetes, né? O excesso de açúcar no sangue. E aí a gente sabe que, se não controlada a doença, ela pode aí trazer uma série de prejuízos à saúde, né, doutor Ricardo? Isso, a gente vive uma epidemia, né? Tanto mundial como no Brasil, em relação à diabetes. Tanto é, Aline, que já é estimado que até 2030 possa passar aí da casa dos 600 milhões, né, de pessoas com diabetes, correspondendo a quase 18% da população. Então, isso aí é um índice muito preocupante. Alarmante mesmo. Não só em relação a adultos e crianças, né? E sempre que eu vou falar de diabetes, eu sempre digo às pessoas, é um assunto muito importante. Eu estou falando para você que é diabético, estou falando para você que não é diabético e para você que não quer ficar diabético. Então, isso é importante para você saber dessas informações, estar cuidando aí da saúde e evitar essas complicações terríveis que a diabetes descontrolada pode provocar. Ô, doutor Ricardo, a diabetes, a gente sabe que tem dois tipos, né? A 1 e a 2. Fala um pouquinho sobre elas, para o nosso ouvinte ele entender. Bom, em relação aos tipos de diabetes, os mais comuns, como você já colocou aí, tem o tipo 1 e o tipo 2, mas aqui eu vou lembrar também da diabetes gestacional, Verdade. né? Então, o diabetes tipo 1 é aquele que as pessoas sabem que geralmente acomete mais as crianças e adolescentes. É aquela diabetes que geralmente é provocada por alteração na questão da imunidade. São produzidos anticorpos que vão atacar as células do pâncreas, que é onde produz a insulina. A criança ou adolescente deixa de produzir a insulina e com isso ele desenvolve a diabetes tipo 1. Já na diabetes tipo 2, a gente vai ter casos mais frequentes em pessoas acima de 35, 40 anos, associado a aumento de peso, a uma alimentação inadequada, falta de atividade física, ou seja, tudo aquilo que faz acumular gordura no corpo. Então são pessoas geralmente que vão estar com sobrepeso ou obesidade e a partir daí essas alterações metabólicas vão fazendo com que o pâncreas não consiga mais produzir aquela quantidade de insulina adequada para deixar a glicose, né, o açúcar no sangue da pessoa adequado. E ela começa com aquela fase inicial da hiperglicemia, aumentando, e depois estabelecendo realmente a questão da diabetes. O doutor Ricardo, no caso do diabetes tipo 2, né, que a gente chama que é adquirida ao longo com o passar dos anos, tem muito a ver com o modo de vida do paciente, como você já destacou aí, o que é que ele come, se ele não pratica atividade física, isso pode incentivar o surgimento da doença? Pode. Vou explicar assim, vou fazer assim bem simples na explicação, que é mais fácil para as pessoas entenderem do que usar termo científico, né? Verdade. Bom, então a gente tem no nosso organismo, quando a gente vai comer, né? A gente está ingerindo ali carboidratos, que é a glicose, que é o açúcar que vai para o sangue, que é fonte de energia para o nosso corpo. Então isso quando vai para a corrente sanguínea, ele precisa entrar na célula. Mas só que a glicose ela não entra na célula sozinha. Ela precisa de alguém, né, de alguma coisa para entrar. Quem é que faz isso? A insulina. A insulina ela funciona como se fosse um porteiro que chega lá nas células, abre a portazinha e diz assim, pronto, glicose, pode entrar para a célula. E aí, a partir daí vai acontecer todo o metabolismo. A partir das mudanças que ocorrem, como você falou, do estilo de vida, então a pessoa às vezes mais nova, ela até praticava academia, fazia caminhada, fazia alguma atividade física, e depois por conta de trabalho, estresse do dia a dia, deixa de fazer aquela atividade física, então ela já deixa de gastar mais calorias, começa a comer de forma inadequada,
começa a ter distúrbio de sono, não dorme direito, ansiedade, que vai levar a essas alterações, fazendo com que a pessoa vá ganhando peso. No que vai ganhando peso, acumula gordura. A gordura a gente sabe que produz citocinas que são ruins para o nosso organismo e vai interferir onde? Vai interferir justamente na insulina, na ação da insulina. Então a pessoa começa a ter o que a gente chama de resistência insulínica, ou seja, a insulina não começa a trabalhar direito, aí é onde começa aquela glicemia elevar. E é onde a pessoa já tem que ter o cuidado para poder baixar ela. Se não baixar naquele momento, você vai ter uma falência, seja total ou parcial do pâncreas, que não vai produzir mais a quantidade de insulina adequada para pegar aquela glicose que está na corrente sanguínea e botar na célula, e a partir daí a pessoa começa a ter elevação da glicose no sangue e, consequentemente, a diabetes. O doutor Ricardo, quais são os sintomas, né? O que é que o corpo começa a sinalizar que pode sugerir a diabetes? Veja, na maioria dos casos, tá certo? Nenhum. Infelizmente, né? É uma doença grave, é uma doença silenciosa. A gente pega, é comum pegar em consultório pessoas que já vai estar relatando um problema, que às vezes já tem 1, 2 anos daquilo ali e nunca fez um exame, não procurar atendimento para poder saber. E a gente vai descobrir que ela está com diabetes e já alertar. Ó, você não está diabético a partir de hoje. Você já vem diabético há um bom tempo. Só que a partir do momento que a diabetes começou a ficar mais descompensada, é que você começou a sentir os sintomas. Que sintomas seriam esses? Aqueles mais frequentes na diabetes tipo 2, né? Então, a pessoa vai começar a urinar demais, né? Aí pergunta, mas por que urina demais? Você está com excesso de açúcar no sangue e isso precisa ser eliminado. Então, os rins começam a filtrar mais e eliminar aquele excesso. Com isso, você vai fazer mais xixi, né? No que você vai fazer mais xixi, vai ativar o centro nervoso no cérebro dizendo assim, ó, tem que tomar mais água. Então, a pessoa começa a fazer mais xixi, começa a tomar mais água. Como eu falei anteriormente, precisa de insulina para botar a glicose para dentro da célula. Como esse mecanismo está falho, não vai entrar glicose na célula, o cérebro vai entender que o nosso organismo está com fome. Aí começa a pessoa a comer demais. Então a pessoa está urinando muito, bebendo muita água, comendo demais. Só que isso não está fazendo o metabolismo adequado no nosso organismo e ele precisa de outras fontes de energia. Começa a ir atrás de músculo, que é a proteína, e gordura. E a pessoa começa a perder peso. Emagrecer. Então aí a gente começa a ver aquele sintoma clássico e sabe o porquê. Então a pessoa está fazendo muito xixi, bebendo muita água, comendo muito e perdendo peso. Esses são os sintomas iniciais mais clássicos. Isso. Interessante, gente. Como o corpo, ele vai, né, somatizando, né? Uma coisa vai puxando outra e você, quando menos espera, realmente você tem todos os sintomas mais característicos dessa doença, que é preciso, assim, cada vez mais ser descoberto o quanto antes, né, doutor Ricardo? Isso, o quanto antes. Então, a gente sabe que existem vários fatores de risco, né? Então, se você tem uma vida sedentária, está acima do peso, se você está obeso, você está dentro de um fator de risco, né? Se você tem familiares, principalmente de primeiro grau, com, né, pai, mãe, né, irmão, você tem diabetes, você também está classificado como fator de risco, né? Se você tem outros tipos de doenças, cardiopata, seja nefropata, que possa estar alterando o metabolismo, você também pode ser classificado como está dentro do fator de risco. E isso exige que você faça exames periódicos, procure um profissional para que verifique como é que está a sua glicemia, se tem algum risco, já está elevando ou se está dentro da faixa normal. Ô, doutor Ricardo Tavares, com relação à diabetes ainda é o nosso assunto, o foco principal, e eu sei que muita gente está ouvindo a gente nesse instante aqui no consultório e se identificando muito, né, com o debate, com o nosso bate-papo sobre hoje. O ideal seria que nós fizéssemos exames periodicamente, né, aqueles exames anuais, que podem sugerir um aumento dessa taxa de glicose e chamar a atenção do médico para orientar quanto à diminuição do consumo de açúcares, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, mesmo que você, Aline, não faça parte daquele grupo de risco, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, né? Principalmente os homens que não gostam de se cuidar muito, né?
Então, geralmente, quando vem para o consultório, às vezes já vem com mais complicações do que a mulher porque deixou por mais tempo. Então, eu sempre brinco com ele e digo assim, olha, você tem carro? Eu disse, tenho carro. Você, faz quanto tempo que você fez a manutenção do carro, que trocou o óleo? Ah, foi semana passada, que eu troquei o óleo, vi o pneu, eu disse, e você, o seu organismo, o seu corpo, o que é que você tem feito? Eita, doutor, faz uns 3 anos que eu não faço um exame, não faço nada. Então, do jeito mesmo que uma máquina precisa de manutenção e cuidado, o nosso corpo também precisa, né? Muito, né? Então, a gente deve aí, periodicamente, não tem uma coisa assim definida, uma vez por ano, de 6 meses, vai depender muito, além dos fatores associados. Uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, uma pessoa que tenha uma alimentação correta, esteja dentro do peso adequado, né? Para a sua idade, para a sua altura. Essa pessoa, ela pode, semestralmente ou anualmente, fazer os exames e verificar se está tudo bem. Se aquela pessoa que tem outros fatores de risco associados, uma pessoa sedentária, alimentação muito fast food, fritura, gordura, refrigerante, essa pessoa deve redobrar a atenção e procurar fazer exames com mais frequência. Pois é, e assim que verificar junto com o médico que há uma alteração nessa glicose, hoje o limiar de normalidade, né, que seria normal, há uma tolerância aí diminuída da glicose, seria de quanto, doutor Ricardo? Pronto, então hoje é estabelecido um padrão de 99, né? Seria dentro da normalidade. O miligrama dela seria dentro da normalidade. Esse aí seria o padrão. Acima disso, aí a gente vai ter as variações, tá? Então, a pessoa chegar para mim assim, doutor, minha glicemia deu exatamente 99. Eu estou diabético. Pré-diabético aí. Ou pré-diabético, a resposta é não. Só que a gente tem que ver, você tem algum histórico, você tem feito algum exame anterior? Ó, tem 6 meses que eu fiz o exame, a minha glicemia deu 80. Ó, se tua glicemia deu 80, agora deu 99, alguma coisa aconteceu para ela estar maior. Então, a gente pode dosar, por exemplo, a insulina no seu organismo e ver como é que ela está. Se de repente essa insulina tiver um pouco mais aumentada, aí eu posso te dizer, ó, teu organismo já está avisando que já está sobrecarregado. Você tem que mudar agora seu estilo de vida, sua alimentação, para que você não fique pré-diabético ou diabético. Esse é o momento ideal. Agora a pessoa chega com um exame, por exemplo, deu 120. Eu estou diabético, doutor? Não. Mas aí você já entra na outra classificação dessa glicemia de jejum, que aí você pode estar como pré-diabetes, tá? Porque a partir de 126 em diante, aí sim, se você tiver 2 dosagens, tá certo? Em glicemia de jejum de 126, aí você vai ser considerado diabético. Mas se for abaixo disso, você vai estar pré-diabético e é o momento ideal. O pessoal pergunta, diabetes tem cura, doutor? Bom, se não for por sistema imunológico, se for alterações em relação ao aumento de peso, dieta inadequada, tudinho, você pode naquele momento ficar livre da pré-diabetes e da diabetes. Ô, doutor Ricardo, é normal, por exemplo, você pedir, você verificou ali um aumento considerável da glicose, né? Pedir uma curva, um exame de curva glicêmica para saber como é que está realmente essa relação do paciente com a glicemia? Sim, então veja, se você faz uma glicemia que deu normal, bom, então ali não há necessidade de você, se não tiver outros sintomas, de fazer a curva glicêmica, tá? Agora, toda vez que você pega um paciente e que você vai ter ali a glicemia alterada, né? Então, a gente pede o teste de tolerância oral à glicose, né? Que é isso? A pessoa vai tomar um líquidozinho doce, que é dextrose a 75 gramas, e vai fazer a dosagem, né? No dia do laboratório, vai fazer ali em jejum, na primeira hora e na segunda hora, tá? Que seria pós-almoço, por exemplo? Não, nesse teste, não. Aí, esse do pós-almoço, a gente chama de glicose pós-prandial. Para esse agora, para o diagnóstico, a gente usa o teste de tolerância oral à glicose, que é um líquidozinho que a pessoa vai tomar em jejum lá no laboratório. Entendi. Ela chega, faz a coleta em jejum, toma esse líquidozinho doce, tá certo? Aí, depois de 1 hora, então ela fica lá no laboratório, depois de 1 hora é coletado nova amostra, aguarda mais um pouquinho lá, aí 2 horas após o início dela ter tomado, né? Então a gente faz o que a gente chama de momento zero, que é o jejum, 1 hora depois e 2 horas depois. Aí ela faz nova coleta. Aí é onde chama de curva glicêmica, por quê? Porque aí você vai observar de onde é que começou, se ela vai subir, se ela vai descer. Então, se você pega na primeira hora um valor abaixo de 180, ótimo. Tá?
Se for acima de 180, aí já vai entrar para o quadro de diabetes. Se na segunda hora você pega ele abaixo de 155, tá certo? Tem algumas referências ainda que falam em 140, mas as referências mais atuais da Sociedade Brasileira de Diabetes do DIN mostram o valor do teste de tolerância oral à glicose na segunda hora abaixo de 155 para ser considerado normal. Olha que bacana a gente ter todas essas informações aqui no nosso consultório do Rádio Livre de hoje, com o endocrinologista e pediatra Dr. Ricardo Tavares, que é o nosso convidado. E aí, vamos lá. A gente fez o teste, percebeu que realmente você tem uma possibilidade de ser diabético, né? De ter a doença. Aí, a primeira interferência do endocrinologista seria mudar os hábitos, né, dessa pessoa, ou a gente já entra com a parte medicamentosa? Depende muito do caso? Ou de cada caso? Sim, Aline. Vai depender como a pessoa chega para a gente, quais são os sintomas que ela está apresentando, se ela já tem alguma complicação. Alteração. E como é que vai estar esse valor da glicemia. Mas vamos a falar aqui no cotidiano o que chega mais frequente. Então vamos dizer que chega uma pessoa com a glicemia de jejum de 201, tá? Então ela já tem alguns sintomas, ela vem perdendo peso, ela vem apresentando, fazendo muito xixi, bebendo muita água. Bom, então ela está diagnosticada como diabetes. Então, qual é o correto? O correto é conversar primeiro com o paciente, explicar sobre a doença, explicar sobre a gravidade, o risco que a doença pode provocar, as complicações, para que ele possa entender as orientações que a gente vai dar para ele. Então a gente tem que perguntar como é que está a qualidade do sono dele, se ele está fazendo atividade física, como é que anda a alimentação dele, se ele é tabagista ou não, se ele fuma ou não, quais outras medicações que ele toma, se ele é hipertenso, se ele tem algum outro problema. Então, inicialmente, você conquistar aquela pessoa, o paciente, para ele entender que se ele mudar a vida dele a partir dali, começar a fazer atividade física. Lógico, ele não vai pegar um tênis e sair se danando aqui pela avenida e correndo. É verdade, principalmente que não tem hábito de fazer atividade. Vai terminar caindo na frente de irmã até tendo infarto, passando mal. Então isso aí não pode, não. Verdade. Uma coisa gradual, tá certo? Devagarzinho que ele vai começar a fazer mudar. Vai também fazer a mudança no estilo da sua alimentação. Vamos evitar, então, refrigerante, essas comidas de lanche rápido, né? Tem muita gente que come pão à vontade, bolo, doce. Então, são coisas que a gente explica no começo, que é o seguinte, olha, o diabético, as pessoas têm medo logo assim, eu não vou poder comer mais nada. Não, pessoal, não é bem isso, não. Você não vai, eu gosto de explicação. O diabético vai ter uma alimentação muito parecida a uma pessoa normal, agora com algumas observações. Isso, com algumas observações. Porque tem gente que chega assim, eita doutor, então eu não vou poder, eu gosto de chupar laranja, eu não posso mais chupar laranja? Você pode, agora você, quanto é que de laranja? Eu gosto de chupar 3 laranjas depois do almoço. Aí a gente tem que chegar para ela e dizer, você não pode chupar 3 laranjas, você vai ter que diminuir para uma ou metade, dependendo da sua refeição. Então, ela fazendo ali nessas alterações, seja no estilo de vida, fazendo atividade física, seja alterando a alimentação, fazendo a alimentação mais saudável, colocando folhas, legumes, verduras, fazendo essa alimentação, muitas pessoas, veja bem, muitas pessoas conseguem normalizar a glicemia e não quer dizer que ela não seja diabética. Ela é diabética e está fazendo tratamento, tá certo? Com a atividade física e com dieta. E é isso que a gente espera, que a pessoa possa evoluir sem precisar da medicação. Agora a gente sabe que tem alguns casos que realmente vai precisar da medicação. Pois é. Que bacana a gente ter essa oportunidade de falar sobre a diabetes aqui no consultório do Rádio Livre com o Dr. Ricardo Tavares, endocrinologista e pediatra, que atende aqui em Caruaru, na Clínica São Gabriel. Anota o telefone, 99401-8679, tá bom? A gente volta já no consultório do Rádio Livre, não sai daí não. Livre hoje recebendo o Dr. Ricardo Tavares, endocrinologista e pediatra, hoje falando sobre a diabetes, essa doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo, que precisa da sua atenção com relação ao controle da glicemia, né? Através, como o Dr. Ricardo já falou ainda há pouco, através de atividade física, de cuidado com a alimentação, de muitas vezes uma orientação medicamentosa, né? Em alguns casos. Mas o ideal é que, se a gente descobre que a glicemia está elevando, tem que começar a mudar
os hábitos, né, alimentares do dia a dia mesmo. Até o estilo de vida tem a ver, né? Porque a ansiedade, muito estresse pode até elevar também a diabetes, né, doutor? Sim, com certeza, né? Porque a gente sabe que existem os hormônios, tá certo? Do estresse, o principal deles o cortisol, né? Que é uma desgraça para o nosso organismo. Imagina, né? como um todo, né? Como o todo, né? Então, esse cortisol, ele vai atrapalhar na questão da tua saciedade, tá certo? Então, a pessoa, ela termina comendo e não para de comer e parece que está com o saco furado e não consegue mais parar de comer. Alteração na questão do ritmo de sono, né? A gente sabe... Tem até uma frase, né? O pessoal chama de sono da beleza, né? Uhum. Ou sono do emagrecimento. E é verdade. O sono, um sono bem adequado, ele ajuda a nosso organismo a eliminar impurezas, a reequilibrar todo o metabolismo e realmente ajuda a emagrecer. Os estudos mostram que pessoas que dormem mal, essas pessoas, elas cerca de 3 a 5 vezes têm o peso aumentado em relação àquelas que dormem bem, né? E a gente sabe que o estresse do dia a dia termina levando a tudo isso. Então, você tem mais ansiedade, você come mais ansiedade, come mais, dorme mais. No outro dia, você não dormiu bem, está ansioso, vai fazer o quê para parar aquela ansiedade? Comer, né? Então, a pessoa termina descontando É um ciclo vicioso mesmo. É um ciclo vicioso. Então, quando eu chego para as pessoas, eu digo, ó, vamos tentar quebrar essa barreira aí, a partir do momento que você começa a fazer atividade física, vai liberar endorfinas para o teu cérebro. Ele vai relaxar, não vai ficar com aquela vontade tão grande de querer comer. Vai te dar um prazer melhor de viver e com isso você vai conseguir aí superar as dificuldades do dia a dia, de estresse, de trabalho, tudinho. Conseguindo alimentação saudável e estando com o corpo em perfeito estado de saúde. O doutor Ricardo, com relação à diabetes gestacional, né, que a gente falou lá no início, a gente falou do tipo 1 e do tipo 2, Isso. Mas aí essa é uma diabetes que, infelizmente, ainda acometem muitas mulheres e ela se desenvolve em média em que período da gestação? Veja bem, a diabetes ela vai atingir em torno gestacional, vai atingir em torno de 7% das mulheres que engravidam. Então é um número relativamente alto. Né? É um número relativamente alto e preocupante, né? Só que aí, vou só fazer uma adenda aqui para separar o que é diabetes gestacional e o que é diabetes diagnosticado na gestação. Tem essa diferença. Porque eu recebo muito encaminhamento de pessoas que dizem assim, ó, foi encaminhado com a minha ginecologista porque disse que eu estou fazendo a diabetes gestacional. Então, quando a gente vai investigar, eu digo, ó, não, você já tinha esses fatores de risco e esses exames mostram que você já estava com diabetes. Antes mesmo de engravidar. Só foi diagnosticado na gestação. Mas tem aquelas que não tinham diabetes e durante a gestação é que foi diagnosticado que ela está com a glicemia elevada, né, fazendo um quadro de diabetes gestacional. Como é que acontece isso? Então, no início do pré-natal, são feitos todos aqueles exames, né, necessários para ver como é que anda a saúde da mulher. Dentre eles está lá a glicemia de jejum. Você me perguntou no começo, disse assim, doutor Ricardo, qual é o valor, né, considerado normal? A gente respondeu aqui 99. Correto. Mas, durante a gravidez, isso muda, tá certo, Aline? Isso muda. Então, o ideal é a partir de 85, tá? Para baixo. A gente diminui. Diminui. Então, a gente diminui esse limiar aí. Então, se você pega, faz uma glicemia de jejum logo no primeiro trimestre, deu lá 84, tranquilo, ela não tem nenhum outro fator de risco, pronto. Aí a gente vai partir para a segunda etapa, que foi o que você perguntou, qual é a fase que acontece mais, que é no terceiro trimestre. Olha aí. Então, por isso que a gente faz uma glicemia de jejum, tá normal, tudo bem, vamos fazer um rastreamento lá para a 24ª semana, com o teste oral de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica, tá certo? Mas se essa mulher, logo no início, apresentar essa glicemia, tá certo? Elevada, acima de 85, desde que não ultrapasse 126, porque se ultrapassar 126, ela está com valores de diabetes, tá? Se ela tiver, por exemplo, um valor de 119, não, aí ela está com quadro de diabetes gestacional e nesse momento a gente também pede o teste de tolerância oral à glicose, que é a curva glicêmica, para ver como é que estão os níveis dela. Se der naqueles níveis que a gente já falou anteriormente abaixo, então ela
ela não vai estar diagnosticada como diabetes e sim como diabetes gestacional. Qual é a proposta? A proposta vai ser, como é que está a sua dieta? Você já era obesa antes de engravidar? Como é que está o ganho de peso? Está aumentando muito de peso, né? Que as pessoas às vezes dizem assim, eu estou grávida, então eu tenho que me alimentar bem. Posso comer tudo, né? Vou comer por 2. Isso, e comer por 2, né? É. Mas se alimentar bem é diferente de se alimentar de todo jeito, né? Verdade. Então você tem que se alimentar muito bem, mas dentro de um padrão nutricional que vai fazer bem para você e para seu bebê. Porque a diabetes gestacional, ela é terrível para a mãe e terrível para o bebê. Por quê? A glicose que vai passando através da placenta para o feto, o que é que acontece? O organismo lá dentro do útero dele, ele vai produzir mais insulina. A insulina, ele é um hormônio anabólico. O que é que faz? A criança, o bebê, cresce. Então, as pessoas sabem que os filhos de mãe diabética nascem com 4,5 kg, 4,8 kg. Veja aí. Então, e não é saúde, né, gente? Não é saúde. Grande, veja como eles estão. Só que aí tem essa macrosomia, pode atingir, além disso, outros órgãos, como coração e fígado. E muitas dessas alterações, que a gente chama de malformações nesses órgãos, pode até acarretar problemas sérios e levar a criança à morte, né? Nossa. Além de outros problemas, como parto prematuro, né? A mulher, ela tem uma tendência maior também a ter elevação da pressão e pode ter eclâmpsia, que é horrível, que é terrível, o risco de morte para a mulher, né? Então, na gestação, a gente trata com mais carinho ainda as nossas gestantes, porque ela está lidando com 2 vidas, né? Verdade. A gente está lidando com a mãe, quer dizer, 2 vidas na presença da gente, mas tem todo um contexto familiar por trás, né? Então, a gente tem que deixar bem ela alertada, saber se essa mulher durante a gestação não está passando por nenhum problema de depressão, alguma coisa, para entender bem direitinho da importância de controlar a glicose, tanto para a saúde dela, como para a saúde do feto. Ô, doutor Ricardo, nesses casos, além da parte de alimentação, vocês podem também intervir com a parte medicamentosa ou não seria indicado na gravidez? Na grande maioria, tá certo? A gente, através da correção alimentar, a gente consegue sim. Manter o controle, né? Mantém o controle glicêmico, ela vai passar toda a gravidez ali sem risco para ela e para o feto. Só que existem alguns casos em que, de repente, assim, a gente pega aquelas mulheres que já são muito obesas, a glicemia está muito elevada, tá? E diferentemente de um paciente diabético tipo 2, que a gente vai poder inicialmente tratar com hipoglicemias orais, os famosos comprimidozinhos, na grávida a gente vai utilizar a insulina para fazer o controle. A gente não vai utilizar aquelas outras medicações por conta de risco de malformação para o feto, tá? Agora isso, logicamente, vai depender da análise dessa glicemia, do perfil dessa paciente, e ela não pode sair se medicando sozinha, né? Ninguém vai fazer isso, tem que ter sempre uma orientação de um profissional para isso. E aí, esse paciente que é diagnosticado, né? Ou a paciente também, no caso da diabetes gestacional, diagnosticado com a diabetes, ele vai ter que fazer um monitoramento com o endocrinologista constante mesmo, né? Para saber como é que está esse controle, né? A mulher que está gestante, ela tem que... o ideal é que ela faça... procure um obstetra, né? Seu obstetra para fazer o pré-natal. E naquelas que são consideradas, porque se ela tem hipertensão, ela é considerada de alto risco. Se ela tem diabetes, ela é considerada de alto risco. Então ela vai para um acompanhamento que a gente chama de multidisciplinar, né? Então ela vai estar lá com o seu gineco-obstetra, vai para o endocrinologista, acompanhamento nutricional, isso, tá? Dependendo das condições da pessoa, vai também fazer um acompanhamento com algum profissional de educação física para que possa fazer o acompanhamento de atividades físicas, que muitas pessoas acham que atividades físicas são proibidas para a gestante. Não, isso é mentira. Pelo contrário, a gente estimula a atividade física. Agora, logicamente que a gente não vai colocar a mulher se ela não for um esportista anteriormente, para ficar jogando vôlei e pulando lá, fazer atividade abdominal, né? Atividades de pulo que possa... Não, tem outros tipos de atividades. Ela pode fazer pilates, ela pode fazer caminhada, ela pode fazer bicicleta, hidroginástica. Tem vários que ela pode fazer para manter o gasto calórico dela dentro do adequado e manter a saúde. Ô, doutor Ricardo, a gente sabe que o não controle, né, dos níveis de açúcar no sangue podem trazer complicações bastante sérias, né, para o diabético.
para quem não tem esse controle. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que serve de alerta. Essas complicações aí é o que geralmente fazem as pessoas, quando elas, por outros meios ficam sabendo, procurar o médico, né, com esse medo. E eu recebo muitas perguntas ali no consultório, que chega assim e diz assim, doutor, e agora? Eu descobri que eu estou com diabetes, minha glicemia está em 300 e eu vou ficar cego? Né? A primeira pergunta geralmente é isso. Geralmente é essa. Isso. A segunda pergunta, mais assim, que eles sabem, que ficam preocupados, é assim, eu vou ter minha perna amputada, eu vou ficar aleijado, é assim que eles chegam assim, eu falando assim, bem no popular. Mas é verdade. Então a gente explica que, a primeira coisa que eu explico é o seguinte, olha, veja, vamos manter a calma, porque a diabetes não é condenação de morte. Não é assim. É uma doença crônica, que se você fizer a atividade física, você fizer a alimentação adequada, fazer o controle de acordo com a prescrição médica, com as medicações direitinho, você vai manter a glicemia normal. Agora, se você não faz nada disso, se a sua glicose é alta, ela vai funcionar como um ferrugem nos seus órgãos, tá certo? Nos vasos. E isso vai atacando essa célula e vai destruindo. Então, o que é que acontece? A pessoa pode ter uma retinopatia diabética, que é isso, vai atingir a retina e a pessoa vai ficar, né, sem enxergar, vai perder a visão totalmente. Vai atacar as células do rins, tá? Então vai fazer uma nefropatia diabética e 30%, veja que índice alto no Brasil de pessoas que vão para hemodiálise decorrente da diabetes. É uma tristeza isso, né? Porque sabe que se fosse controlado, não iria atingir isso. Então a gente tem complicações que as pessoas nem sabem. O AVC, que é o famoso derrame cerebral, tá? As pessoas estão mais susceptíveis a isso. Que compromete toda a circulação mesmo do corpo, né? a circulação. Uma coisa que a gente sabe que tem muitas pessoas que são diabéticas. Eu canso de pegar pessoas que são diabéticas e nem sabem que tem pressão alta. Então quando a gente faz a consulta, você sabia que tinha pressão alta? Não. Então, essa pessoa diabética, a gente sabe que tem um risco super aumentado de infarto, minha gente. O diabético ele tem uma maior chance de ter infarto. E ele tem um perigo maior do que vamos dizer assim, as outras pessoas que não têm diabetes. Por quê? Porque uma pessoa que não tem a diabetes, ela não vai ter alteração na sensibilidade nervosa, que o diabetes faz isso. Então, se ela começar a sentir aquela dorzinha no peito, avisando que pode estar ali com angina, com alguma obstrução, tudinho, aí é um sinal de alerta e ela vai procurar uma emergência. Mas o que é que acontece com o paciente diabético? Muitas vezes ele infarta e não sente uma dor, nada. Então veja o perigo que é em relação a isso, né? Então a gente tem a alteração ali renal, nos olhos, no cérebro, no coração. Vai ter, por conta da dificuldade da circulação, principalmente nos membros inferiores, que não vai conseguir chegar a circulação. A irrigar lá, né? O pé diabético que a gente tanto conhece. Isso. Então, começa a haver alteração da sensibilidade. Então, às vezes, tem pessoas que furam o pé, dá uma topada. E não sentem. Tá com inflamação, não. Às vezes, eu já peguei úlcera grande e a pessoa nem percebeu aquilo ali que estava, porque não dói, né? Aí é o grande perigo daquela úlcera aumentar. Ali vai deixar de chegar a circulação, principalmente nos dedinhos dos pés, né? Chegou naquele estágio que está totalmente roxo ali, tudinho, infelizmente, a gente caminha para o cirurgião vascular para fazer a amputação, mas lembra todo mundo, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a pessoa possa estar com a sua glicose, sua diabetes controlada e evitar, gente, todas essas complicações. Pois é, por isso que a gente está aqui com o Dr. Ricardo Tavares, que é endocrinologista, para ajudar você a perceber, né, algum tipo de alteração e procurar realmente um especialista para cuidar, gente. Diabetes não é uma doença que as pessoas, como o Dr. Ricardo disse, ficam muito assustadas quando recebem o diagnóstico. Possivelmente devem ficar, mas no aspecto de controlar a doença, né, que se bem controlada você consegue conviver com ela sem trazer grandes transtornos à saúde. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e eu volto com o Dr. Ricardo Tavares, que é endocrinologista e pediatra. Ele atende aqui em Caruaru, na Clínica São Gabriel. Anota o telefone 99401-8679. A gente volta em instantes no consultório do Rádio Livre.
Rádio Livre hoje, conversando com o Dr. Ricardo Tavares, endocrinologista e pediatra. A gente fala sobre a diabetes, essa doença, gente, que tem afetado milhares de pessoas em todo o mundo. E eu digo que cada vez mais cedo, né? Porque o que a gente vê aí, infelizmente, crianças e adolescentes com um quadro, né? E tem muito a ver com estilo de vida, com alimentação e até histórico familiar, porque a hereditariedade pesa um pouquinho nesse aspecto também, né, doutor Ricardo? Sim, pesa bastante, né? Então, a gente não quer, mas isso também não quer dizer que uma criança que esteja numa família de pais diabéticos, ou irmão diabético, vai desenvolver a doença, né? A diabetes. Não, ele vai ter um risco mais aumentado, né? Tanto em crianças a gente vê que existe hoje em dia o aumento da diabetes tipo 1, né? Mas uma coisa interessante ali, né, que a gente já falou no início que a diabetes tipo 1 ela vai atacar por conta do sistema autoimune, que vai destruir aquelas células do pâncreas, mas em crianças e adolescentes. Mas a gente já percebeu que, os estudos mostram isso, que adolescentes, tá certo? Adolescentes estão fazendo quadro de diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2 por conta justamente falta de atividade física. O que a gente vê os jovens hoje em dia fazendo? Ali, ó, só no zap, né? Internet, paradinho ali. Você vê um grupo de adolescentes, é muito raro você ver eles correndo, jogando um vôlei, praticando alguma atividade física. Muitas vezes você vê um grupo de 5, 6, 7 alunos, amigos, pessoas, tudo, tá todo um lado do outro lá, só no zap, paradinho. Associa isso a muita, né, assim a gente chama de besteira, né, que tá comendo muito doce, muito refrigerante, muito sorvete. Então são essas coisas, muito produto embutido, industrializado, né? Aí o que é que acontece? Vai entrar também para a estatística da obesidade, tá certo? Do sobrepeso. Isso vai acarretar uma sobrecarga lá no pâncreas. Se a pessoa já tiver uma sensibilidade diminuída à insulina, um fator às vezes até genético, ela pode desenvolver, às vezes, até esse quadro, né? Sem ser o quadro do tipo 1, fazendo o tipo 2 já na adolescência. O doutor Ricardo, existe uma dúvida também bastante comum, por exemplo, alguém começa tem lá o diagnóstico de diabetes tipo 2, e aí faz a questão da alimentação, faz atividade física, ou não controla nenhuma coisa nem outra, toma medicamento e acha que vai resolver a vida, que é muito comum isso, né? E o que é que acontece? Na maioria das vezes, essa pessoa ela acaba não tendo esse controle e é preciso, com o passar do tempo, ela tomar insulina, porque essa diabetes está muito elevada. Nesses casos, ela é considerada tipo 1 ou ainda é tipo 2, mas com tratamento diferenciado? Ótima pergunta, porque... Acho que é uma dúvida bem frequente, né? É uma dúvida muito frequente que a gente pega no consultório. Então, explicar bem direitinho, tá? A questão de tipo 1 ou tipo 2, é que a tipo 1 a gente sabe que é o processo de autoimunidade. São anticorpos que, de repente, não reconhecem mais as células do pâncreas como sendo da gente e vai destruir e a pessoa deixa de produzir insulina. Já no tipo 2, que começa geralmente mais na fase adulta, então o que é que acontece? A pessoa começa a ter ou uma resistência à ação da insulina, seja por obesidade ou outros fatores, ou seja, a insulina não consegue, o pâncreas até está produzindo a quantidade normal, mas a insulina não consegue ali agir da forma que deveria. Ou a pessoa começa realmente a ter uma produção diminuída da insulina. Bom, se fizer direitinho, dieta, com atividade física, muitas pessoas vão ter o controle, outras vão precisar de medicações orais para fazer esse controle. Aí a gente tem uma gama de medicamentos orais, que isso vai ser discutido de acordo na consulta com o perfil do paciente. Mas, como você bem falou, tem pessoas que às vezes, Aline, faz bem certinho a atividade física, faz bem certinho a dieta, tá tomando sua medicação bem prescrita, bem direitinho lá, tudinho, mas diz assim, doutor, minha glicemia está começando a subir, minha diabetes não está ficando mais controlada. O que é que explica isso? A gente sabe que a quantidade de insulina que é produzida pelo pâncreas começa a diminuir. Por quê? Porque cada vez mais células lá do pâncreas vão deixando de produzir, vão como se fosse morrendo, tá certo? E a pessoa vai perdendo essa capacidade. Então, chega um estágio em que a pessoa vai precisar tomar insulina injetável, tá? Para que possa ali fazer com que aquela glicose entre dentro da célula. Então, chega um estágio que é necessário, sim, a pessoa
além de estar nesse estágio inicial, muitas vezes a pessoa vai estar tomando o seu antidiabético oral e iniciar com a dose de insulina, e dependendo da evolução dela, ela vai, às vezes, muitas vezes, precisar de doses maiores de insulina, com a maior frequência, mas isso não quer dizer que ela tenha diabetes tipo 1, não. Ela tem uma diabetes tipo 2, que evoluiu para a necessidade de ter que fazer a aplicação de insulina. Nesse caso, o tratamento ele fica mais complicado ou ele consegue aderir ao tratamento de maneira tranquila, o paciente? Eu sempre explico assim para os meus pacientes que a questão da complicação do tratamento depende muito do comprometimento da pessoa, né? Se a pessoa for comprometida, tá certo? Eu sempre digo para ela, eu vou fazer um parâmetro aqui que eu tento, vamos dizer assim, deixar a consulta mais relaxada. Eu digo para a pessoa o seguinte, veja, aplicar insulina é legal? Não, não é legal. Dói um pouquinho, dói um pouquinho. Mas aí eu pergunto, me diga uma coisa, o senhor paga a conta de energia da sua casa? Pago. Paga a conta de água? Pago. Aí o senhor quando vai pagar, não dói não um pouquinho? Dói um pouquinho, né? O pessoal gosta de receber, mas para pagar é ruim. Então é a mesma coisa. Você sabe que tem aquelas obrigações que você vai ter que fazer, porque se você não pagar a sua conta de luz, vai estar cortada. Vai ser cortada, né? Se você não fizer a medicação direitinho, aplicar a insulina, você vai ter uma qualidade de vida péssima e você poderia ter um potencial aí genético para viver até os 100 anos, 95, 90, mas seu organismo não vai conseguir chegar lá. Então, se a pessoa tiver um comprometimento, tá certo? Fazendo um bom acompanhamento médico, ajustando as doses direitinho, a gente sempre explica, eu pego muito, Aline, pessoas que às vezes chegam aplicando insulina no mesmo local, que geralmente o pessoal sabe só da barriga. Aí, resultado, isso vai causar alteração ali de sensibilidade, vai dar realmente dor, não vai absorver direito a medicação. Aí é quando a gente explica, tem um rodízio dos locais que você pode aplicar, aí isso não vai ser tão dolorido, vai ser melhor a absorção para você, e isso vai favorecer ao controle da diabetes. Gente, é um tratamento que precisa, como o doutor Ricardo falou, do comprometimento do paciente, da família, de todo mundo, né? Porque, imagina, todo mundo tem que começar a colaborar com esse paciente. É uma alimentação mais saudável, é um incentivar, de repente, a mudar hábitos, como, se não pratica atividade, começar a fazer isso, né? Eu acho que você pode viver com a doença tranquila, sem ter essas alterações de complicação ao longo da vida, desde que você realmente entenda que é você que pode fazer a diferença, né, no controle. Com certeza. Eu digo para todos os meus pacientes, você não é uma pessoa diferente, não. Você é uma pessoa normal, tá? E que você vai ter alguma limitação na alimentação. Você vai poder, sim, comer algumas coisas. Às vezes entra até a questão da bebida. Tem gente que pergunta, principalmente os homens, eu vou poder beber ou não? Existem os estudos que mostram que existem as quantidades que a gente recomenda, adequadas que a pessoa pode fazer. Lembrando aqui os homens que também não podem, tá? Pegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dizer assim, eu não bebi nesse dia, vou beber sábado, domingo e juntar tudo num dia. Não pode, tá? Então, isso que você falou da participação da família é importantíssimo. Isso. Eu peguei uma criança, um adolescente de 12 anos, obeso, tá? Usando o manequim dele da calça lá 48, já com pré-diabetes, orientei a família em relação à alimentação. Graças a Deus, graças ao esforço dele, a gente reduziu esse manequim para 42. Era uma outra pessoa. Imagina. Super alto astral, não estava mais deprimido, não estava mais sofrendo bullying na escola, que é um dos aspectos da obesidade terrível em relação a adolescente. Mas foi curioso, durante o tratamento, numa consulta, eu quase chorei com ele. Ele olhou para mim e disse, doutor Ricardo, o senhor mandou eu comer verdura, folha, isso aqui é integral, mas quando chega de noite, eu sento, boto isso na minha mesa, quando eu olho do lado, tamanhinha e painho comendo uma pizza. Então, veja aí uma coisa uma dificuldade. Então, a gente precisa, principalmente, gente, em criança e adolescente, de um apoio integral da família, tá? Então, nessas horas é fundamental que haja esse apoio para superar. Não é uma doença fácil, a gente sabe, assusta no começo, mas é uma doença que você, controlado, você vai ver normalmente. Quantos atletas a gente conhece que tem diabetes, praticam esporte, têm a vida normal e vão viver a vida sempre bem?
Pois depende muito do paciente, da colaboração de todos, porque dá realmente para viver tranquilamente com diabetes sem complicações. E olha, eu acho que é pensar naquilo que pode complicar, né, doutor Ricardo? Imagina, você ter que amputar um membro, você ter que ficar dependente de outra pessoa porque você não consegue enxergar para fazer atividades do dia a dia corriqueiras. E assim, é incrível como a gente encontra ainda um grande número de pessoas que têm essas complicações e que não conseguem controlar a alimentação, não conseguem fazer atividade. É muito complicado, né? É muito complicado. Então, a gente sempre recorre ao acompanhamento multidisciplinar. Então, aquelas pessoas que a gente reconhece que tem aquela dificuldade de aceitar mais a doença, então, muitas vezes a gente precisa que ele faça também um acompanhamento psicológico, tá certo? Para que ele tenha aquela noção da gravidade das complicações. Então, eu sempre digo, ó, vamos controlar agora, para que no futuro você não esteja aí numa fila de ter que fazer um transplante renal, ter que estar fazendo hemodiálise. Só quem faz hemodiálise sabe o sofrimento que tá certo? Eu já passei em cantos de hemodiálise para acompanhar alguns pacientes tudinho. Então, você olhando, só você olhando, você já sofre. Quanto mais a pessoa que está ali, né? Então, fica esse alerta aí, gente. Vamos cuidar da saúde direitinho, ver como é que está essa glicemia, vamos cuidar do corpo, vamos fazer atividade física, vamos ter uma alimentação adequada, aí a gente vai viver sempre na paz, na saúde e feliz da vida. Pois é, o que a gente deseja para todo mundo, afinal, né? Isso. E assim, procure um especialista, né? Procure um endocrinologista que vai te ajudar a ver o medicamento mais adequado, vai te encaminhar, de repente, para um nutricionista ou te dar orientações nutricionais adequadas a lidar com a doença. Eu acho que a colaboração, que o senhor disse, é multidisciplinar, né? De você perceber o quanto você pode ser ou ter a colaboração desses especialistas para o controle aí da doença, que não é de todo mal, né? Às vezes você tem um diabetes, muda consideravelmente o seu estilo de vida para melhor, né? É incrível como isso pode fazer diferença. E na mudança do estilo de vida, a gente chega aqui, gostaria de falar agora dos casos mais extremos, que a gente pega pessoas com obesidade mórbida, tá? Aquelas pessoas que pesa 160, 155 quilos, né? E não é só esse valor não, porque depende da altura da pessoa, né? Então a gente pega às vezes, por exemplo, uma mulher de 1,49 m pesando 100 quilos, né? Não tem sentido. Não tem sentido, tá uma verdadeira bolinha, né? Então o que é que acontece? Se a gente está fazendo tudo de forma adequada nesses pacientes mais extremos que têm obesidade mórbida, e eles não estão conseguindo controlar, a gente sabe que hoje, por isso que o nome agora é cirurgia bariátrica e metabólica, tá certo? Já encaminhei vários pacientes por conta disso, tá? Não é a questão de estética, é a questão, gente, de saúde. De saúde mesmo. Então, essas pessoas, ó, estão fazendo doses já altíssimas de insulina, sem conseguir fazer o controle. Então, a gente encaminha essa pessoa. Tem vários hospitais aqui em Pernambuco, né? Então a gente tem o Agamenon, tem o Hospital das Clínicas, tem o Oswaldo Cruz, e que faz essa cirurgia. Então a pessoa, na redução do peso, na redução do tecido de gordura do organismo dela, tá? Veja bem, muitas dessas pessoas, cerca de 80% das pessoas conseguem normalizar o nível glicêmico com muito menos medicação, às vezes até deixando de usar a insulina. E tem pessoas que, cerca de 50%, que às vezes nem medicação mais vai precisar. Somente fazer atividade física e o controle da dieta. Então veja aí que é uma coisa que muda completamente a vida da pessoa, né? Então isso é importante para as pessoas saberem que, porque eu já peguei casos de pessoas há 5 anos ou mais, obesos mórbidos, com a glicemia super elevada, e não teve uma ação, essa indicação para poder realmente, definitivamente fazer o controle. Muito obrigada, então, pela participação com a gente, doutor Ricardo. A gente espera que seja a primeira de muitas aqui. Ele já esteve lá comigo na TV Jornal, né? No TV Jornal Amanhã. E aí o tempo agora foi de a gente ampliar o assunto e entender um pouco mais sobre essa doença, que às vezes é tão próxima, né? Tem sempre um familiar, um vizinho, alguém que você conhece que tem e que precisa da nossa ajuda e colaboração. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite aqui. Eu espero que todos os ouvintes tenham gostado tudinho. É um prazer sempre imenso estar
aqui podendo levar informação de saúde para toda a população. Muito obrigado, Aline. Nós é que agradecemos. Você continua com a gente, tá bom? 7, 10 da manhã eu te encontro lá na TV Jornal. A gente amanhã se encontra aqui às 3 da tarde no consultório do Rádio Livre da Rádio Jornal. Um beijo grande, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.